E aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá então para a nossa primeira questão, a nossa primeira listinha sobre ondas, tá bom? Vamos juntos? Vamos lá. Questão 1 do Enem de 2009. A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagens muito utilizada na medicina. Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom, emitido pelo aparelho colocado em contato com a pele, atravessa a superfície que separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Para observação de detalhes do interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas de até 30 MHz, ou seja, 30 milhões de oscilações a cada segundo. Por isso que a gente chama de ultrassom, ele tem uma frequência tão alta que os nossos ouvidos não têm sensibilidade o suficiente para poder ouvir. Tá bom? Então a ideia central aí é que através do eco produzido ali nas diferentes superfícies dos tecidos, a gente vai conseguir formar uma imagem do interior dos nossos órgãos, tá bom? Vocês já viram, não é imagem lá grande coisa, mas é o suficiente para diagnóstico médico em diversas especialidades. Ó, a determinação de distâncias entre os órgãos do corpo humano, feita com esse aparelho, fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. Então, galera, para se determinar a distância baseada no eco, né, o que é o eco? O eco é o reflexo do som, né? É a reflexão da onda sonora. Você precisa de duas variáveis. Você precisa saber qual é a velocidade do som, tá bom? De acordo com a velocidade do som, você vai saber que distância que ele percorreu a partir do momento que o seu sensor é capaz de medir ao intervalo de tempo entre ele emitir o som e ele receber aquele som de volta. Então a ideia é que, de uma maneira simplificada, é como se você disparasse um cronômetrozinho quando o som, um determinado pulso foi emitido, e parasse aquele cronômetro quando o sensor recebe o reflexo daquele som. A ideia é que, com base na velocidade do som naquele meio e no tempo que ele demorou para ir e voltar, o computador calcula a distância até aquele tecido. Se ele faz isso muito rápido, muitas e muitas vezes ao mesmo tempo, né, ele consegue formar uma imagem no interior do seu corpo sem ter que fazer um processo mais invasivo, tá bom? Então, se a gente pensar com base nisso, a resposta correta é a letra D. As duas variáveis imprescindíveis para a gente determinar a distância entre os órgãos são a velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo entre os ecos produzidos pelas superfícies dos órgãos. Beleza? Entenderam? Vamos para a próxima, então.